Tem duas palavras que jamais deveriam existir para homem: impotência e chifre. É porque para homem esse negócio de virilidade é importante, né? Diz que um camarada, ele entrou num avião e tinha uma loura muito bonita, assim, na janela, saia curta, pernas longas, cruzadas. Ele olhou e atraiu a atenção dele. Ele olhou para ela e falou: está quente, né? Ela falou: está quente. Ele disse: a senhora está viajando a trabalho? Ela falou: sim, estou. Ele disse: a senhora trabalha com o quê? Ela falou: eu sou sexóloga. Aí ele falou: sexóloga? É sexóloga, faz o quê? Ela falou: não, sexólogo estuda o comportamento humano sexual. E eu pesquiso, nas minhas viagens descobri que o árabe tem o maior órgão sexual dentre os homens, e o índio, o orgasmo mais prolongado. Aí ele falou: interessante isso. Ela falou assim: mas eu estou conversando com o senhor há quase meia hora e não sei seu nome. Ele falou: meu nome é Mohamed Pataxó. Vocês gostam da bagunça, né? Eu quero usar um texto com vocês que já foi lido aqui. 1 Coríntios capítulo 13, verso 11. Eu quero falar um pouco com vocês sobre maturidade, sobre relacionamentos, uma palavra que Deus tem colocado nessas últimas semanas no meu coração, e por onde eu tenho passado, eu tenho compartilhado. 1 Coríntios capítulo 13, verso de número 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e agia como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, eu acabei com as coisas de menino. Feche os seus olhos por um momento. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra e queremos continuar te ouvindo. Continua falando conosco, ó Deus, e usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Eu quero falar com vocês sobre maturidade, sobre amadurecimento. E precisamos ter uma visão muito ampla no que diz respeito a isso. A Bíblia diz que se queremos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, precisamos estar dispostos a colocar a nossa mente numa renovação. Se não estivermos abertos a informações, se não utilizarmos as informações que temos, porque não basta apenas saber, precisamos colocar em prática, e isso é coisa que a maturidade nos expõe. Nós vimos aqui uma relação de comportamentos que definem a diferença entre um homem e um menino, mas eu preciso falar com você porque normalmente mulher não gosta de menino, a não ser que seja seu filho. Mulher quer homem, 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 homem. Tem homem aí? Isso. Isso aí. Alguns não levantam porque leva tempo para processar a informação. Homem, homem, o que é homem? Sou eu. Aí o outro já levantou e baixou. Homem está igual mico, leão dourado, para ver só em cativeiro. O estereotipo de homem que nós conhecemos, ele está em extinção. Nós temos que ter muito cuidado hoje quando vamos lidar com os homens da atualidade, porque eles estão mudados, porque a história mudou. O mundo vive uma mudança, sempre viveu, até no contexto familiar. Você quer ver? Quantos aqui, seus avós tinham mais de 5 filhos? Levante a mão. Baixa a mão.
Ó, quase 100%. Olha a segunda pergunta. Quantos aqui tem mais de 5 filhos? Levanta a mão. 1, 2. Isso. Ó, só 2, 3, 4, 5. Aí o pessoal viu que eu não vou brincar, toma coragem e levanta. Mas você vê como é que é o negócio. Como é que os homens que pegava está diminuindo. Esse dia eu fui pregar num encontro, fui falar sobre sexualidade, um senhor olhou para mim, 70 e poucos anos. O senhor não acha que o senhor fala muito sobre esse assunto? Eu falei, meu senhor, a geração do senhor fazia muito esse assunto. A minha geração fala muito desse assunto. Vocês faziam e nós falamos. Então cada um vive sua época. Ele começou a rir, gostou do elogio e ficou quietinho. Sim, a Bíblia me inspira, um cara como Abraão, 100 anos fazendo sexo com a mulher de 90. Não é à toa que o cara é pai da fé, na verdade. Pegar uma dona de 90, o cara é pai da família do F toda. Deixa o cara quieto. Mas amadurecer é opcional, enquanto envelhecer é obrigatório. Mulheres querem homens. Como eu disse, essa mudança que vem acontecendo na dinâmica da família. Hoje esses homens dessa geração mais nova, adolescente, jovem, no nosso critério, eles nem parecem homem. Umas roupinhas a vácuo. Parece que o cara veste e põe um troço para sugar. O cabelinho assim, eles fazem sobrancelha. Usa calça pescando. Sim. Na nossa época de garoto, os gays eram mais machos que os homens de hoje, não é? Então, se nós não formos maduros, principalmente nós que somos pastores e líderes, nós vamos ser preconceituosos. Hoje não dá para julgar um homem pela aparência. Hoje você tem que chegar, o cara fala fino, mas é macho. É porque mudou. E hoje tem uns caras falando grosso, te convidando para sair. Está tudo bagunçado. E olha que o Satanás está preso, hein? Na hora que soltar esse maluco, o troço vai ficar difícil. Então, se nós não formos maduros para fazermos a leitura correta, entendermos que as coisas mudaram, quebrarmos paradigmas, rompermos, deixarmos as coisas de menino para lá, entender que as mulheres cresceram, se emanciparam, ocuparam o seu espaço. O homem vive hoje, sabe o que é? O medo do efeito elástico que sofreram nas mulheres. Retraíram tantas mulheres, puxaram e reteram tanto, que quando soltou, as mulheres foram embora, filho. 60% dos automóveis zero que saem das concessionárias são comprados pelas fêmeas. A maioria das contas bancárias abertas são abertas por mulheres. Sim, as cadeiras, né? A maior parte das cadeiras nas faculdades e universidades são ocupadas pelas fêmeas. Elas vivem mais que nós. A gente tem que mudar esse jogo, não tem mulher aqui, gente. Temos que mudar isso. Investir mais em você. Sim. E mulher, quando ganha dinheiro, elas pensam que ganha espora. Eu vim aqui falar para uns, se vocês falaram para elas o que eu estou falando para vocês, eles não me traem mais no minha mulher, é ou não é verdade? Se me perguntar, eu falo que eu não falei.
E se alguém assistiu o vídeo, eu falei que eu estava endemoniado, não é verdade? Não era eu. Era o inimigo falando através de mim. Mas hoje nós vemos os homens se retraírem com o crescimento das mulheres. Nós temos que sermos maduros e entender que o crescimento delas é positivo, mas ele não pode nos impedir de crescer. A força que elas estão descobrindo em si é extremamente valiosa, mas ela não foi descoberta para ofuscar a nossa. Você está entendendo? Nós precisamos continuar sendo homens cada vez mais amadurecendo. Porque mulher não gosta de ter o controle total. Elas foram chamadas para uma submissão. Entendeu? Auxiliar da missão. Ela nunca vai ser o James Bond. Entendeu? O James é tu, cara. O máximo que ela vai ser é aquela mulher que está em perigo na missão. E você, James, vai lá. Isso, de helicóptero, de carro, no cavalo, seja qual for o filme que você assistiu. Mas hoje uns caras apáticos, sabe? A mulher dominando. Poxa, esses dias um camarada falou assim: pastor, minha esposa mandou um recado para o senhor. Ela não gosta muito do senhor, não. Entendeu? Eu falei: ela não gosta de mim, não? Não gosta, mandou trazer um recado para o senhor. Mandou avisar o senhor que lá na nossa casa quem manda sou eu. Falei: a sua mulher não gosta de mim e mandou você me avisar que quem manda lá é você. Você acreditou? Então, eu preciso falar com você sobre se relacionar. E se relacionar em 3 instâncias. Primeiro, como você se relaciona com as outras pessoas. Esse é o primeiro tipo de relacionamento e ele está extremamente capacitado a moldar os nossos futuros relacionamentos. Onde fomos treinados, onde fomos criados, que tipo de homens e referências masculinas estavam próximas de nós em nossa formação. Pais, tios, irmãos mais velhos. Filmes que fizeram sucesso na época de nossa infância, pessoas que nós idealizamos ser como elas. Em que ambiente fomos treinados? Isso, né, na nossa infância, nos remete ao nosso primeiro ciclo de relacionamento social, a nossa família. Essa criação, ela pode determinar sucesso ou fracasso no futuro de nossos relacionamentos. Quando somos criados em lares sadios, e grande parte de nós aqui, eu brinco com isso, e algumas vezes até já brinquei aqui, eu não vou perguntar a sua idade, mas me responda algumas coisas sinalizando e eu vou saber mais ou menos a sua idade. Quem aqui engasgou com bala soft? Comeu o pirulito chamado Zorro, o biscoito chamado Mirabel, o Zoquichute, furou o pé com prego, cortou o pé no caco de vidro, cortou a cabeça no arame farpado da cerca, tomou banho pelado no rio, teve bicho de pé, pegou o carrapato, comeu carne mergulhada na banha, namorou a cabrita na fazenda. Ele namorou aí. Teve uns caras aí que... Oh, meu Deus, muito obrigado pelas cabritas. É, na verdade. Você que viveu isso, você tem mais de 40. Hoje não tem nem macaco de vidro na rua para cortar o pé da gente. Nós somos da época, querido, que mentiolate ardia. É ou não é? Injeção era no braço, hoje é gota.
Que palhaçada é essa? Escute só. Nossa família, e isso é muito importante, a família tem um macho alfa. Entendeu? Entendeu, querido? É tu, malandro. Tu é o cara. Nossa. Ou eu estou falando com pouca motivação, ou já estragaram vocês. Sim, esse ambiente onde a família, a nova geração vai ser treinada, é importante ter alguém que estabeleça padrões. Não estou falando de machismo, eu estou falando de um macho. O que é macho? O que é homem para mim? Homem para mim é o cara da cama. Sim, o cara que, sabe, passa o cerol fininho. Certo? Aquele cara que levanta de manhã, assim, ó. A mulher pensa que é virilidade. Fazer vontade de fazer xixi. Não é verdade? Se você for lá, assim, diminui assim. Você acha que você está rindo de mim? Escute só. Sim, o macho é o cara, é o atleta de alcova. Sim, mas o macho também é o cara do sofá. O amigo que vai sentar do lado da mulher e cantar para ela: como vai você? E ela vai falar aquele montão de besteira, coisas inúteis. Se as mulheres assistirem isso, eu estou morto. Enquanto elas falam, elas choram, limpa as lágrimas, ri, chora de novo, ri, que você pensa, isso é doido, essa praga dessa mulher, inconstante, isso é bipolar, não, isso é a sua mulher, não é verdade? Azar o seu. Mas um homem que reconhece as necessidades, sabe, que conhece o coração de sua esposa, o cara da cama conhece o corpo, entende, filho? Se é que conhece. Que a mulher tem na vagina um negocinho assim, ó, cheio de terminação nervosa, que você tem que saber como é que mexe, que aquilo ajuda você quando o desempenho diminui. Você mexe. Tem que saber se é horário ou anti-horário, não é verdade? Mas mexe. Para te ajudar. O cara da cama conhece o corpo, o cara do sofá conhece a alma, a mente, o coração. E macho também, além de ser um indivíduo do leito, do sofá, ele também é o cara do altar. Sua mulher tem que ver você de madrugada, cara, botando a mão na cabeça dela. Sim, falando: Senhor, toma as emoções dessa mulher, em nome de Jesus. Certo? Guarda o coração dessa mulher, dá ânimo a ela para fazer amor comigo, dá habilidade a ela para fazer uma boa comida, porque o homem só precisa de duas coisas nessa vida. Para ser feliz, nós só precisamos de duas coisas. Quando a mulher descobre isso, homem, para ser feliz, ele precisa barriga cheia, saco vazio. A mulher que enche a barriga de um homem e esvazia acabou, vai gastar, vai ser feliz, vai passear, miserável, não é verdade? É só desempenhar com prudência as duas tarefas. Você deve estar pensando: pastor, fala isso no congresso das mulheres. Eu falo não, falo para vocês aqui. Sim, mas o homem tem que ser o cara da cama, sabe? O cara do sofá e o camarada do altar. Sua mulher tem que ver você orando pelos filhos dela, rapaz. Isso traz admiração. Ela vê você de joelho dobrado, orando na madrugada: Senhor, toma aquele menino nas tuas mãos, toma os nossos netos, toma tudo. Ela finge que está dormindo, sua mulher, mas ela está lá, olha lá ele orando. Homem bom. Sim. Certo? Então, o primeiro relacionamento que vamos aprender a lidar é com o interpessoal.
pré-estabelecido por uma boa liderança familiar. A nossa geração, tínhamos pouco diálogo com nossos responsáveis. É ou não é? Dificilmente, na nossa idade de criança, o pai sentava para conversar com a gente, para nos dar conselhos. É ou não é? Ele esperava de nós, através dos exemplos, um bom comportamento, e se não fôssemos capazes de aprender através de um bom comportamento, teríamos uma boa surra. Disciplina. Sim, os referenciais negativos eram muito menores do que os que existem hoje. Hoje a presença masculina, ela é muito mais, ou tem que ser muito mais incisiva. Hoje nós temos 3 indústrias praticamente trazendo uma implosão para o contexto de vida do ser humano. A indústria alimentícia que anda matando, certo? Anda matando. A indústria farmacêutica que anda matando. E a indústria da propaganda que anda desconstruindo, destruindo valores e princípios. Por isso que a Bíblia diz: ensina o menino o caminho que ele deve andar. Quem é que ensina o menino? A família. Os princípios estão dentro de casa. Por que que nessa mudança, nessa metamorfose que enfrentamos, hoje se tira uma criança de dentro de casa muito mais cedo? Porque nós saíamos para o colégio para estudar com 6, 7 anos de idade. É ou não é? Durante esses 6, 7 anos, quem era a nossa base de influência, de formação? A nossa família. A professora entrava na nossa vida depois de 6, 7 anos, que já tínhamos recebido uma enxurrada de valores, de princípios, de exemplo da nossa casa. Hoje uma criança é removida nos primeiros anos, onde as primeiras referências que elas recebem não são mais de sua família, são de outro tipo de sociedade, muito mais mista, muito mais contaminada, muito mais corrompida. Por isso que hoje a figura masculina, ela é extremamente importante para a formação das duas, ou dos 2 gêneros que teremos que criar muitas vezes, ou que treinar. Temos que ser uma referência masculina, poderosa e expressiva para os meninos, e temos que estabelecer uma referência de autoridade, de poder, de admiração nas nossas meninas. O que nós estamos vivendo, na verdade, é uma falência do comportamento masculino. E pior, é a reprodução desse comportamento, desse procedimento. O que é um comportamento? É um procedimento que recebe estímulos sociais, emocionais ou de necessidades. Por que as pessoas recebem ou mantêm esse tipo de comportamento? Porque comportamento é um procedimento de estímulos que se recebeu, e essa criança não tinha recursos de base para oferecer, para combater isso. Então, o primeiro relacionamento é o interpessoal. E aí, nós vamos nos deparar com um segundo relacionamento, o intrapessoal. O interpessoal, deixa eu usar um exemplo bíblico para vocês. O salmista dizendo assim: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Esse texto reflete alguém que está pedindo habilidade para lidar com os outros. E aqui, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos.
Me parece que ele está querendo dizer, como também temos a expressão no Novo Testamento, de que grande parte dos nossos inimigos se sentariam conosco, poderiam ser os da nossa própria casa. Mas quando o salmista diz, fica quieta dentro de mim, ó minha alma, ele fala de outro tipo de relacionamento, e ele não é mais interpessoal, ele não é mais para com o próximo, ele é para consigo mesmo. O salmista está falando para ele, certo? Sob as influências que suas emoções, que sua alma está lhe orientando. Então ele diz, fica quieta dentro de mim. Nós temos que aprender a lidar com as nossas emoções conosco. E o terceiro nível de relacionamento é o divino. É como eu me relaciono com Deus. Tanto o segundo quanto o terceiro relacionamento, ele pode ser seriamente comprometido se formos deformados no primeiro. Quem se relaciona bem com a base de sua família, recebe instruções de como se relacionar consigo. E se recebe instruções de como se relacionar para com Deus. Hoje vivemos uma crise de relacionamentos interpessoais, que eu posso aqui dizer, onde a maioria são casados conjugais, principalmente, que tem exposto à família o malefício do divórcio. Grande parte disso acontece porque antes de você ter problema com sua esposa, você tem problema intrapessoal, frustrações, decepções. Você gerencia mal o que sente